Salve Maria, pessoal! Salve Maria, como vocês estão? E aqui eu venho falar das 5 pedrinhas que Nossa Senhora nos deixou numa aparição lá de Mendigore. E eu peguei aqui esse texto que eu vou passar aqui para vocês da fonte lá do site da Canção Nova. E venho falar para vocês que a primeira coisa que Nossa Senhora tem nos pedido é a conversão. E o que é a conversão? É mudança de vida, mudança de rota, mudança de mentalidade. Quando um carro faz a conversão, ele muda o destino, muda o caminho. É isso a nossa vida. Devemos mudar o nosso caminho, nos converter, mudar a direção para Jesus, para o céu. E lá eu vou ler a mensagem que Nossa Senhora disse. Filhos queridos, vos convido à conversão individual. Este tempo é para vocês, porque o meu filho dileto, sem a vossa cooperação, nada pode realizar o que deseja. Filhos queridos, orem a fim de que possam crescer espiritualmente e ficarem mais próximos de Deus. Entrego para vocês as 5 pedrinhas que representam as armas contra o vosso gigante Golias, com as quais poderão vencer qualquer batalha. E a primeira pedra é nada mais, nada menos do que a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É o próprio Jesus, vivo, verdadeiro e ressuscitado. A Eucaristia não é um símbolo da presença de Jesus, ele é o próprio Jesus. Não é como os nossos irmãos afastados, os protestantes, que fazem só um simbolismo da Santa Ceia. Não, é Jesus vivo, descido do céu. E a gente acredita por quê? Pela força da sua palavra. Jesus mesmo diz: tomai e comi, isso é o meu corpo. Depois ele pega o cálice: tomai e bebei, isso é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por cada um de vós. Isso se trata de um grande mistério, tanto que a igreja obriga o celebrante, o sacerdote, a falar depois da consagração. Isso é um mistério da nossa fé. É um grande mistério, um belo e verdadeiro mistério. Com o poder da Eucaristia, podemos nos defender dos ataques do inimigo com muita facilidade. E aqui eu já coloco um parêntese. Se você pode comungar todos os dias, comungue. Claro, se você estiver em estado de graça, porque se você não está em estado de graça, comungue espiritualmente. E tenta sair do pecado. Porque, meus irmãos, se você tem consciência que está no pecado e não se mexe para sair dele, olha, infelizmente você está distante da salvação. Infelizmente. E Santo Agostinho, ele entendia já o poder dessa primeira pedra. Ele afirmava: Deus é tão grande que podia criar 1000 mundos mais bonitos que este atual. Mas embora a sua onipotência, não podia fazer nada mais perfeito e grande do que a Eucaristia. A Eucaristia, irmãos, é o mesmo Jesus. E aqui, como é um texto de um sacerdote, ele fala: que dor sinto no coração, quando durante a celebração da missa muitos católicos, batizados e crismados não recebem a Santa Eucaristia, porque não vivem segundo os mandamentos de Deus. Muitas vezes deixam passar anos sem receber o corpo de Cristo. Isto é um sinal evidente na falha na evangelização. Eles vivem na ignorância. Outros, não compreendendo a importância do sacramento do matrimônio, vivem como pagãos. Pedimos a Jesus que nos ilumine, e nos ajude a viver segundo o seu evangelho. Pessoal, eu passei
uns 5 anos sem receber Jesus. E quando recebia em pecado, indignamente, recebendo a minha própria condenação. Com a graça de Deus, hoje eu tenho conhecimento do valor e da importância de como devemos receber esse sacramento de amor. E também aqui, como fala, né? Tem pessoas que não dão valor ao sacramento do matrimônio e vivem como pagão. Esse negócio de juntar. Vamos juntar. Não, meus irmãos. Isso aí para Deus não existe. Se você não está casado na igreja, você é solteiro. Para Deus você não está casado e você vive na fornicação. E você pode, infelizmente, ter a condenação. Que angústia viver de um modo que você pode, assim, Deus pode me condenar porque eu não sou casada na igreja. Então, o que a gente precisa para receber a graça da salvação? Primeira coisa, aliás, outra coisa, se você é casado na igreja, vê também se está de acordo, porque eu sou casada na igreja desde sempre, só que não sabia o valor e nem o que a igreja pedia. Tomava contraceptivo, não era aberta à vida, e fora outras várias coisas, porque sacramento é como um sacerdócio, o matrimônio. Você tem que viver na castidade também. Você tem que viver de acordo com o que a igreja pede, segundo o catecismo. Então, procura ter conhecimento, procura mudança de vida. Deixa Jesus te falar o que você precisa mudar. Deixa Jesus entrar nesse coraçãozinho. E Jesus nos disse, se deseja entrar no reino dos céus, observa os meus mandamentos. Todos queremos entrar no céu, não é mesmo? Todos? Quem quer falar assim, eu quero ir pro inferno? Acho que ninguém, né? Só que, o que devemos fazer para entrar? É tão simples. Jesus disse, observa os meus mandamentos. E os mandamentos são quantos? São 10. Então não adianta você falar assim, eu quero obedecer 5, 6, mas esses aqui eu não quero. Não adianta, meu irmão. São 10. Se você obedecer 9 e ficar um para trás, você já é condenado. E tá no catecismo. E quem vive no pecado desce direto aos infernos. Aos infernos nem a Jesus você vê. É passagem direta, o próprio demônio vem buscar a alma do condenado. Isso chega a doer. O próprio demônio busca. Imagina a dor de Jesus e Maria. Eles não querem isso. Só que como Nossa Senhora disse aqui, Jesus precisa da nossa cooperação. A gente não vai simplesmente porque ele morreu na cruz aos céus. Ele precisa da nossa renúncia e do nosso sim como Nossa Senhora. E então não adianta querer entrar no reino dos céus e não ter renúncia, não ter uma busca à santidade. Tem que se comprometer com Jesus, tem que ter uma vida santa. E aos devotos, a Nossa Senhora de Fátima, ela fala, lá ela teve uma aparição em Fátima e disse, se aqueles homens soubessem que a eternidade mudariam de vida, o mundo está se destruindo, que são poucos aqueles que refletem. Pensamos mais na nossa morte, pensamos mais no querer de Deus, porque não adianta você querer viver uma vida cômoda e não observar os mandamentos, não entra. O céu não tem passagem para essas pessoas. Então, Jesus nos deu, se doou na Eucaristia para nos fortalecer. Então, sirvamos dessa primeira pedrinha. Como Nossa Senhora disse, a nos defender do gigante Golias, que é Satanás. A segunda pedrinha é a confissão. É o sacramento da reconciliação. Gente, não é castigo, tá?
não é castigo, ao contrário, é um sacramento de amor, é um sacramento de misericórdia. E Jesus, depois da ressurreição, quem aí acompanha o Evangelho de todos os dias, né? Já teve essa meditação por esses dias. Jesus apareceu aos apóstolos, soprou-lhes e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles que o retiverdes ser-lhe-ão retidos. Então, assim, só que tem pecado que o sacerdote não pode perdoar, que são quando a pessoa não está arrependida. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. E mesmo ele confessando, se ele não tiver arrependido, não é perdoado. É uma coisa pra gente se pensar, né? É que a gente está arrependido. Então, desde o nosso batismo, o Espírito Santo fez morada em nós, né? E quando cometemos um pecado, eles nos impulsionam ao arrependimento. Ele nos ajuda, nos faz sentir um senso de culpa, né? E o desejo de pedir perdão. Mas se a pessoa não deseja pedir perdão, não pode ser perdoada, nem aqui, nem depois da morte. Porém, não é suficiente confessar o próprio pecado, mas tem que estar sinceramente arrependido para receber a absolvição. Por isso Jesus fala, aquele que perdoardes serão perdoados, e a quem o retiverdes serão retidos. E aqui ele conta várias historinhas desse sacerdote, que eu achei isso incrível. A primeira, olha só, presta atenção. Você aí que confessa e vê se você não já fez isso uma vez, porque tá errado. Um dia um homem foi se confessar. Padre, eu roubei 9 garrafas de cerveja do meu vizinho. O sacerdote, sendo um pouco surdo, pediu ao homem para repetir. Agora este homem, aproveitando o momento, corrigiu sua confissão. Padre, eu disse 9, mas sendo que estamos aqui, coloque 12, porque ainda sobraram 3 que pensam em roubar essa noite. Gente, este homem estava arrependido, sendo que ele estava falando que ia pegar mais garrafa depois. Como ele vai poder ser perdoado desse jeito? Certamente não teria perdão. Porque para ter perdão tem que ter arrependimento, não querer fazer mais, sentir dor por ter feito aquilo. Existem católicos que têm medo desse sacramento, de medo. Deveríamos aproximar-nos com alegria, sem temor, porque através desse sacramento que Jesus nos purifica e nos faz novas criaturas. E aqui ele fala que teve um dia que ele encontrou com um homem que tinha muito medo desse sacramento. Ele chegava na cidade, estava sem batina, o padre, né? Apenas uma camisa normal, estava atrasado e passou da velocidade. De repente, percebeu a presença de um guarda, que logo percebeu meu erro e parou. Por amor de Deus, percebeu que estava correndo? Agora me pague a multa. O guarda aproximou-se de mim e deu uma volta em torno do automóvel com um sujeito muito severo. E o padre simplesmente disse: boa tarde, deseja confessar-se? Ele me olhou surpreso e disse: você é um sacerdote? Respondi: sim, sou um pároco de Sanches. Ele me perguntou: não, padre, tenho medo. Estranho. Quando ofereci de confessar-se, esqueceu-se da multa. Espantoso, né? Este sacramento, pessoal, não é um castigo, mas é uma bênção que nos restitui a paz. Outras vezes as pessoas confessam, mas têm mau costume de dar voltas ao redor dos próprios pecados.
com o desejo de diminuí-los e evitar que o sacerdote tome consciência daquilo que fizer. Recordo uma vez uma mulher veio para se confessar. Perguntei-lhe: filhinha, quer que Jesus te perdoe? Respondeu-me: padre, eu disse uma pequena mentira, porém uma coisa insignificante. Continuei: deve me dizer outras coisas? Ela respondeu: sim. Fiquei brava, porém não exageradamente. Fez alguns minutos de silêncio, depois continuou: ah, esqueci. Com o meu namorado fizemos um menino, porém é pequeno. Diga-me, meus irmãos, fazer um menino pequeno é menos pecado que fazer um grande? Ela desejava diminuir o pecado, de forma que parecesse lícito. Não temos motivo para diminuir os nossos pecados, mas devemos fazer deles um só pacote para entregar a Jesus, a fim de que os queime na fornalha ardente do seu coração. Gente, o sacramento da confissão não é condenação, não devemos esconder nada. Ele é um sacramento de misericórdia de Jesus para restituir a paz que quando perdemos por causa do pecado. Alguns, infelizmente, têm a mentalidade protestante de dizer: eu me confesso diretamente com Deus. Claro, estou de acordo. Também me confesso a Deus Todo-Poderoso e a ti, Padre. Nem isso tem no Catecismo de São Pio X. Confesso a Deus, todos os santos, a Virgem Maria, a ti, Padre. Porém, Deus me ama tanto que delegou seu ministro, a fim de que nos diga com amor, fazendo a vez de Cristo: eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o sacerdote diz: eu te absolvo. Ele não diz: eu te absolvo em meu nome, mas em nome de Deus. Deus, nosso sacerdote, perdoa em nome do Senhor. Então é um dom para todos nós. E se confessa o Papa, os bispos, os sacerdotes, as irmãs, todos os cristãos que têm uma válida evangelização. Esse sacramento é uma grande bênção para o maior crescimento espiritual, viver uma vida de maior pureza e de amor, e para poder caminhar como filhos da luz. Por isso a Virgem Maria coloca como segunda pedra defender-me contra o Golias, que se chama Satanás, e qual deseja a nossa perdição. Então, meus irmãos, confessar, e confessar bem, né? A terceira pedra é a palavra de Deus, é a meditação da Bíblia, né? Por isso que eu falo, seguir os evangelhos, o meu evangelho diário, pelo menos, né? A palavra de Deus é uma palavra de luz que nos faz sair da treva do pecado. É a palavra da verdade que nos liberta da mentira, que Satanás quer que vivamos, né? Ele é o pai da mentira. É palavra de vida, palavra de Deus, é o mesmo Jesus que nos orienta. A Bíblia, tem gente que fala assim: a vida não tem manual. Gente, tem sim, é a Bíblia, os mandamentos, no catecismo. Quem disse que não tem manual tá mentindo, porque tem sim, tem. Pelo menos a vida é espiritual, né? E através de Deus a gente faz o resto assim, de letra, né? Então, São Paulo diz: a fé vem da palavra de Deus e da pregação dela. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se alimenta, né? Alimenta a nossa vida espiritual. A quarta pedra é o rosário, né? É uma oração maravilhosa. A gente medita os 15 mistérios e assim a gente percorre a vida de Jesus e de Nossa Senhora. Quando a gente contempla o nascimento, a morte e a ressurreição. Nos mistérios gozosos a gente revive a alegria do nascimento do Senhor, no doloroso que Ele sofreu por nossa salvação. E o glorioso é o triunfo sobre a morte e o pecado, que foi aberta a porta do céu. Que ótimo, né? É oração, e não tem oração melhor que o rosário.
A quinta pedra é o jejum. Hoje é sexta-feira, já te convido aí a fazer o seu jejum. O jejum é um sacrifício, uma penitência. Devemos viver uma vida de penitência, né? Pra gente crescer na humildade, fortificar a nossa vontade, resistir às ciladas do demônio. O jejum é muito importante. E a Virgem Maria pede para quem puder jejuar pão e água nas sextas-feiras. O jejum pode ser feito de diversos modos. Isso é o jejum é uma privação de algo que você gosta. Podemos jejuar com os olhos, ou seja, não vou ver rede social, né? Jejuar com a boca, falando menos, ficando mais em silêncio, mais em oração. E jejuar comendo menos, né? Tirando uma refeição, tirando o lanche. E o jejum nos purifica e nos fortifica também. São essas, meus irmãos, as 5 pedrinhas. Quis tentar fazer um vídeo menor, mas não dava, tá? Era tudo muito importante. E essas são as 5 pedrinhas que Nossa Senhora nos ajuda a ser mais fortes na vida espiritual e vencer definitivamente o demônio. Deste modo é que Davi venceu Golias, graças às 5 pedrinhas. E assim, Nossa Senhora nos ensina a vencer Satanás, o Golias da nossa vida, o Golias da nossa vida espiritual. Que possamos viver juntos essa caminhada. Rezem por mim, que eu rezarei por vocês. Quem quiser, coloca aí seu nome nos comentários para me colocar nas orações. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada. Até a próxima.